Olá, mulheres. Boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao nosso grupo, ao nosso encontro online, mais uma vez, mais um mês, né? Se passou. E aí, como é que você está? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu lar? Como é que está o teu trabalho? Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra de saudação. Hoje eu vou fazer a saudação. Que o povo de Israel eles estavam se queixando, né? Dizendo para Deus, olha Senhor, Tu não se importa conosco, o Senhor não se interessa pela nossa situação, pela nossa vida, pela nossa causa. E aí Deus dá uma resposta para eles. Isso está lá em Isaías 40, a partir do versículo 27 até o versículo 31. E eu quero ler com vocês então a partir do versículo 28. A resposta que Deus dá para eles. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, nem fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Isaías 40, a partir do versículo 28. Gosto dessa palavra porque Deus dá uma resposta concreta ao povo de Israel que estava se sentindo abandonado por Deus, né? E Deus diz para eles isso, muito concreto, algo que enche o nosso coração de alegria e vem dizer para nós, nesse mês, que nós devemos confiar de novo no Senhor. Não perder a fé, não perder a esperança, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a nossa energia esteja bem pouquinha, bem fraquinha, mas o Senhor quer de novo nos animar, nos fortalecer, nos recarregar, né? Assim como você recarrega o teu celular quando ele fica sem bateria, Deus quer recarregar as nossas forças, as nossas energias com a sua palavra, com o louvor, com a oração, com a comunhão, mesmo que seja online, né? Mas Deus quer nos renovar, para que a gente possa voar como águia, né? Uma águia, ela voa no mais alto que existe, talvez é um dos pássaros que mais voa e que tem o voo mais alto, mas ela também passa por algumas situações, algumas intempéries na sua vida. Assim como nós também muitas vezes passamos por algumas intempéries na nossa vida, mas o Senhor diz que Ele está sempre conosco. Então, minha amada, minha querida irmã, eu quero louvar a Deus pela sua vida, dizer que bom que eu posso contar com você aí do outro lado, senão eu não estaria aqui do outro lado trazendo essa palavra. E quero dizer que Deus possa te animar, te fortalecer e te guiar, tá bom? Vamos fazer uma oração? Querido e amado Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada porque o Senhor é aquele que sempre de novo nos ama, sempre de novo nos perdoa, estende a sua graça até as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é aquele que tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos lares. Tens cuidado da nossa saúde. Muito obrigada por tudo, Pai. Colocamos a nossa vida diante de Ti e te pedimos, nos fortalece, nos anima, nos levanta quando nós estivermos lá embaixo, quando nós estivermos caída, seja em pecado, seja em desânimo, seja em tristeza, seja em dor, que Tu possa nos reerguer através do Teu Santo Espírito. Abençoa cada uma das minhas irmãs que vão estar ouvindo essa palavra, que vão estar acompanhando o nosso encontro, possas abençoar a vida de cada uma. Em Teu precioso e santo nome. Amém. Quero também dizer para você que esse mês nós vamos ter uma convidada especial, e a nossa convidada especial ela é a esposa do missionário lá de Taió, mas ela já é bem conhecida de algumas de vocês.
Algumas de vocês já foram pastoreadas por ela, né? É a Eliane Lickfeld, e eu agradeço, Eliane, sua disposição de trazer essa mensagem para nós. E eu quero dizer para vocês, aproveitem, que Deus possa falar ao coração de vocês através da Eliane. E eu quero também, antes de passar a palavra para a Eliane, né? Eu quero deixar alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é que ainda continuamos só online, né? Até termos um novo protocolo ou uma liberação do que a gente pode então realmente fazer com mais tranquilidade, né? Os nossos encontros. Por enquanto a gente vai manter assim e a gente vai avaliando mês a mês como é que vai ficar. E quero dizer também para vocês que vocês podem estar também ofertando, como a gente fazia nos nossos encontros. Você pode trazer a sua oferta, pode passar aqui em casa, deixar aqui comigo. Você pode deixar com alguma das meninas da equipe, que é a Karina, que é a Paola, que é a Janaína, que é a nossa tesoureira. Você pode deixar também com a Rosângela Navical, com a Cris também, lá nos bordados da Cris, lá na Praça do Globo. Você tem essas possibilidades. Se você ainda não oferta para Milk, você pode estar nos ajudando também, né? Nós temos as nossas, como é que se diz? Parou as coisas presenciais, né? Os nossos encontros presenciais, mas as outras coisas continuaram, né? Então, assim, a gente precisa muito da ajuda de vocês também nesse quesito, se você puder fazer. Sei que algumas já estão fazendo para Milk, continue fazendo, não tem problema. Mas se alguém tiver no coração de querer ajudar ainda, né, nós temos aí alguns projetos, algumas coisas que a gente pode estar fazendo também ainda. Então eu quero deixar esse recadinho para você e dizer que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e a sua família. Abençoado encontro a todas nós. Beijo no coração de todas vocês. Queridas irmãs, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Que o Senhor esteja conosco nessa oportunidade especial. O meu nome é Eliane, sou casada com o Werner, moro em Taió já há 3 anos e temos 2 filhos, o Caleb, de 18, a Rebeca, de 21 anos, e ambos são freiburguenses. Isso significa que uma parte muito bonita da nossa vida aconteceu nessa cidade tão especial e que guarda no meu coração lembranças e momentos muito especiais da nossa vida e dos irmãos ali. Espero que o Senhor esteja nos abençoando nessa oportunidade que a gente tem de compartilhar a palavra nesse momento. Gostaria de compartilhar uma palavra com as irmãs a partir de um clique, um toque, uma inspiração que o Senhor me deu enquanto a gente estudava o Evangelho de João. Essa revelação, esse clique, me abriu os olhos de uma forma que a gente precisa nortear, permear nossa postura em relação à pessoa de Jesus. Quem é Jesus e qual é a importância que ele tem e como eu me posiciono diante dele, da nossa vida. O texto para a nossa reflexão hoje está em João 8, de 1 a 11. Então, vamos ler esse versículo, esse trecho da Bíblia, que é a história da mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas,
Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus com a mulher, no meio onde ele estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então ela lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa palavra fala de pelo menos 3 grupos de pessoas que se aproximavam de Jesus. Um deles era o povo. O povo estava com muita sede da palavra, muita sede do ensinamento. Muito cedo eles iam no templo, rodeavam a presença de Jesus e queriam ouvir. É muito importante a gente ouvir essa palavra de Jesus, e eles se ativeram, eles se empenharam para ouvir, para aprender os ensinamentos. Agora, a gente não pode dizer em qual postura, em qual atitude, mas muito provavelmente eles buscavam como ovelhas que não têm pastor, porque em Mateus diz o evangelista que ele pregava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, um grupo dos que estavam ali querendo ouvir era o povo, querendo se aproximar de Jesus para ter essa palavra que aquenta o coração, palavra que direciona a vida, palavra que traz sabedoria, palavra que traz orientação, palavra que faz perceber o que a gente normalmente não percebe se não está influenciado e marcado por essa conversa com Jesus. O outro grupo que estava ali, que veio, que apareceu, foi o grupo dos fariseus. Esse já era um grupo um pouco mais problemático. Eles, na verdade, também não todos. O próprio Evangelho de João conta a história de Nicodemos, que era uma pessoa que admirava Jesus e que ouvia os seus ensinamentos numa postura de coração muito interessante, ou seja, aberta. Mas esses fariseus estavam lá querendo fazer uma armadilha para Jesus, armar uma pegadinha para ele, querendo que ele caia numa artimanha, querendo que ele seja desleixado com algumas coisas que estavam no ar, que estavam pressupostas na vida de todos eles que ali estavam. A primeira coisa que estava no ar e que estava pressuposta é o domínio romano. Ali, o povo judeu poderia sim se reunir, poderia ir prestar culto ao seu Deus, mas não poderia de forma alguma citar a pena de morte para qualquer pessoa que seja, porque a priori a terra da Judéia pertencia ao imperador e a vida das pessoas que lá estavam também. Então, se alguém fosse morrer, era para ser por ordem do imperador. Por quê? Por que essa afirmação? Porque tinha uma mulher ali no meio que foi pega em flagrante adultério. Veja bem, adultério. Não estamos falando do pecado de prostituição simplesmente. O pecado do adultério acontece quando uma pessoa casada mantém relações sexuais com outra pessoa. Mas tá faltando um detalhe ali nessa história, vocês não acham? Porque se a mulher foi pega em flagrante de adultério, onde está a outra pessoa que adulterou com ela? Ali tem uma história meio mal contada, não é verdade? Sim, eles queriam, na verdade, condenar aquela mulher. A outra pessoa a gente não sabe aonde está e queriam que Jesus se posicionasse para que ele, de alguma forma, fizesse alguma coisa que o condenasse, o fizesse morrer pela boca. Por quê? Porque se ele dissesse que ela é digna da pena de morte, ele estaria indo contra as ordens do Império Romano. Agora, se ele dissesse que não, o que ia acontecer? Na lei, em Moisés, em Levítico, diz que o adultério, o pecado do adultério, realmente é um crime que deveria ser condenado com a morte. Assim, este pecado seria exterminado
do lugar onde o povo de Deus vivia. E agora? O que fazer? Qual vai ser a reação de Jesus? No meio daquele calor, daquele momento, certo, pessoas se exaltaram e procuraram as pedras, procuraram oportunidades e começaram a atiçar a conversa para ver onde é que isso tudo ia terminar. Mas Jesus é Deus. Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe o que há por trás, ao entorno, o que faz parte da vida de cada um e quais são as suas intenções. Como a gente sabe disso? Porque Jesus é Deus. Ele é o Deus de toda a terra, de toda circunstância. Ele conhece o nosso coração, conhece o coração das pessoas que trouxeram aquela mulher lá, dos fariseus, dos escribas. Conhece o coração do povo que estava lá para ouvir a palavra. Conhece o coração daquela mulher que na verdade foi pega. Vai dizer o quê? Vai fazer o quê? Está lá pagando aquele mico no meio de toda aquela circunstância. E como Jesus conhece todas as coisas, sabe perfeitamente o que a gente precisa e o que aquele povo precisa. Ele estava sentado enquanto ele ensinava. No templo, os mestres se assentavam, conversavam, tinham diálogos e assim ele ensinava seu povo. E ele se levantou porque foi pedido, te posiciona, faz alguma coisa, te manifesta. E o que ele disse? Quem dentre dos que aqui estão, dos seus acusadores, nunca pecou, pode jogar a primeira pedra. Uau! Que palavra! E diante dessa palavra, Deus que é Jesus, sentou e esperou essa palavra sentar no coração de cada um. E uma por uma, as pedras que estavam sendo seguradas na mão foram caindo ao chão e as pessoas foram embora, acusadas, manifestadas pela sua própria história de vida, pelos seus próprios pecados, pela sua própria consciência, foram embora. Diante dessas circunstâncias, o que mais resta às pessoas, se não querem se submeter àquilo que Jesus disse, do que largar sua pedra e ir embora? E o que me chama a atenção é que todos eles foram embora, todos eles. Os que estavam lá para aprender, os que estavam lá para julgar, para repreender, os que estavam ali só para ver, todos eles foram embora. No começo da mensagem, eu falei que o Evangelho de João, ele me trouxe uma mensagem preciosa e importante. Ela tem mudado a minha vida e a minha postura diante daquilo que Jesus é. Está lá no começo do Evangelho de João. João 1, verso 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para o seu povo, veio para a sua criação, veio para quem é propriedade dele, mas estes não o reconheceram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Essa mulher, ela resolveu se submeter à presença do Senhor Jesus. Ela resolveu esperar o que Jesus tem a dizer para ela. Não sei se você já percebeu, mas ela poderia ter ido embora também. Jesus não estava nem olhando. Ela poderia ter ido embora. Mas como ficar sem saber qual é a palavra que Jesus tem para ela? Tem para você e tem para mim? Todos nós podemos fazer de conta que Jesus ele está só perto de nós. Podemos fazer de conta que ele, na verdade, está no meio de nós. A gente pode criar essa dinâmica de ouvir a sua palavra. A gente também pode estudar para ver o que ele diz. A gente pode colocar Jesus à prova. Mas agora, quem se submete ao Senhor Jesus tem o poder ou tem a capacidade, ou se torna alguém que é filho, filha de Deus. E a partir de lá, a conexão com Jesus faz uma diferença na história. Foi assim com Nicodemos, foi assim com a mulher do poço,
Foi assim com aquele cego de nascença, com aquele que estava paralítico no lago, lá no tanque de Betsaida. Foi assim com os discípulos e pode ser assim comigo e contigo. Aquela mulher, ela ficou na frente da presença de Jesus e esperou o que ele tinha a dizer. E quando ele a viu, ele disse: ninguém te condenou? Não, ninguém. Ninguém pode dizer, tu fez isso. Porque, é como diz, né? Aponta um dedo, são 3 que vão para a gente. Como a gente não pode lembrar das coisas erradas que a gente fez? Elas sempre nos acusam, elas estão diante de nós, como diz o salmista. Então, Jesus olhou para ela e disse: nem eu te condeno. Vai livre, vai como filha, vai numa nova história, vai numa nova oportunidade e não peca mais. Busca esse recomeço que Deus em Jesus está te dando. Queridos, queridas, esse é o convite de Jesus nessa tarde, nessa noite para você. Ele quer que você se aproxime dele, ele quer que você o conheça, ele quer que você ouça o que ele tem para dizer. Porque quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso professor, como nosso Deus, como nosso protetor, perdoador, nossa vida tem uma outra conotação, uma outra circunstância. A nossa história começa a ser transformada e a gente se torna filha de Deus. E tudo o que aconteceu antes passou e a gente começa a viver a partir de uma nova perspectiva. Aquela mulher pôde mudar de vida, pôde mudar de situação, pôde mudar de condenada para perdoada, de envergonhada para recebida e restaurada. E assim, quando a gente está com Jesus, quando a gente anda com Ele, quando a gente pergunta a opinião dEle a respeito de mim e de você, Ele diz assim: eu não te condeno. Anda comigo, vai e não faz mais o que é errado, mas busca viver dentro daquilo que a palavra de Deus traz e faz por você e por mim. Que esse Deus salvador, perdoador, que fez todas as coisas para que a gente pudesse ter um recomeço, possa se manifestar na tua vida também, nesses dias, que tu possas perguntar para Ele o que Ele tem a dizer para ti, porque Ele diz: tu és minha filha amada, tenho muita alegria em ti. Ele quer que você se torne filha de Deus e que você viva a restauração que Ele tem para dar. Podemos orar? Querido Senhor, obrigado que Tu nos amas, obrigado, Senhor, que Tu nos perdoas e que Tu sempre nos restauras. A nossa vida, ela está na Tua presença e não há nada que possa nos arrancar, Senhor, das Tuas mãos, nem o nosso pecado, nem nada daquilo que a gente fez, nem o poder das trevas, nem o mal. Nós queremos, Senhor Deus, andar contigo, buscar o teu perdão e viver em novidade de vida. Que a gente possa ser do grupo de pessoas que pode reconhecer e dizer: tu és o Messias, o meu Salvador. Obrigado, Deus, por essa noite, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por teu amor que não muda e sempre de novo nos acolhe, nos perdoa e nos transforma. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa estar contigo, que o Senhor possa levantar o seu rosto sobre ti, ter misericórdia de ti e dar para ti a sua paz. E que essa paz seja com Jesus, numa nova circunstância, num novo caminhar, num novo perdão que Ele quer dar para você e para mim. Porque tudo que Jesus diz para ti e para mim é que Ele te ama, é que Ele perdoa
e que Ele quer que a gente esteja com Ele sempre. Uma abençoada noite, um abençoado mês e que o Senhor esteja com cada uma de nós. Amém? Um grande beijo. Tchau.